ouvi dizer, fontes me informaram que o criador desse vídeo aqui tava puto quando fez, que ele tava bolado. Tô muito curioso pra ver esse vídeo, porque eu tô fazendo essa série de Jujutsu Kaisen no canal principal. Tô gostando bastante de falar de Jujutsu, é uma obra que eu sempre gostei bastante. E eu tô ligado que o meu mano Vini aqui fez esse vídeo, quase um documentário sobre a ascensão, o auge e a queda, na verdade, né, de Jujutsu Kaisen, como ela frustrou os fãs. E eu tô ligado que ele tava bem bolado quando fez, então bora ver as reclamações de um fã puto com Jujutsu Kaisen, que é isso que a gente gosta, né? Entretenimento. Todo mundo que cresceu assistindo Dragon Ball, Naruto, One Piece e todos esses animes de porrada, em um dia qualquer, rolando o feed do celular, ficou em choque com essa cena aqui. O moleque vai ser meu refém. Eu mesmo lembro como se fosse ontem. Depois de ver essa parada no Instagram, sem censura, eu fiquei em choque. Tipo, tava desesperado pra saber qual que é o nome desse anime aí. E foi assim que eu conheci Jujutsu Kaisen. Isso rolou em 2020. E foi nesse ano aí que o mundo dos animes iria mudar completamente. Tudo graças ao sucesso que foi absurdo. Em pouco tempo ele foi comparado aos grandes, conquistando o título de melhor anime no ano de 2021. E também colocando um dos seus personagens principais no Trend Topics do Twitter 2 vezes. E para completar, ainda entrou pro Guinness Book como o anime mais popular do mundo. Tudo isso para no fim cagar na cabeça dos fãs 3 vezes seguida. E é sobre isso que vamos falar aqui. Esse vídeo é uma análise detalhada dos pontos mais importantes dessa obra, tanto os bons quanto os ruins. Então se prepare para conhecer o auge e a queda de Jujutsu Kaisen e como ela frustrou seus fãs. Vou fazer aquilo que me der vontade. E se não der certo eu vou desistir. Foi com esse pensamento aí que o Guilherme... Cara, antes disso, um comentário que Jujutsu Kaisen, desde a época que saiu e começou a ganhar hype pra caramba, eu comentei, não lembro se foi numa live, num canal, não lembro, mas eu comentei que a obra em si tinha potencial pra poder bater, assim, ser um clássico da nova geração, assim como Attack on Titan. Cheguei aqui no Kyojin, né? E aí, sei lá, quem que seria o outro do Big Three dessa nova geração? Não sei, Boku no Hero, porque na época tava num hype fudido antes de chegar a Deku Dark, todo mundo cagando a cabeça de Boku no Hero, ele tava num hype absurdo. Então, assim, mas com certeza, Jujutsu Kaisen e Shingeki era 2 dos 3 do Big Three, com certeza, dessa geração. E Jujutsu, assim, consolidou totalmente com esse final. Porque apesar de algumas pessoas não terem gostado tanto, falando do mangá especificamente, o de Attack on Titan o pessoal desgostou muito mais, né? Inclusive por conta daquela palhaçada que foi feita no anime, de parte final 3, final 2.5, final agora vai, tá ligado? Essas putaria. O que não rolou em Jujutsu, né? Apesar de toda a controvérsia, demorar a luta ficar enrolando contra o Sukuna e tal. Mas Jujutsu, de certa forma, pode ter desperdiçado o potencial para se consolidar como um clássico sem falhas, entre aspas, né? Que seria dos Big Trees, que a gente olha e fala, não, esse aqui é indiscutível. O que não rolou por conta desses deslizes que eu tenho certeza que o Vini vai descer a porrada aqui, que eu já tô vendo que ele tá puto, realmente, mas vambora. Akutami começou o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Zero, em 2017. E tudo começou com um rascunho, um storyboard mesmo de uma história de terror. Nessa história, Yuto Kotsu, o protagonista, visitava lugares assombrados para achar um espírito rancoroso forte o suficiente para derrotar a Rika. Tudo para que ela não mate a sua família por ciúmes. E por mais incrível que isso pareça, quem iria recrutar o Yuta para a organização Jujutsu seria a Maki. Mas sabemos que não foi isso que aconteceu, né? A verdade é que esse rascunho desesperado era a última tentativa do autor dar certo como mangaka. Então ele arriscou tudo, mesmo se sentindo incompetente graças às críticas que ele recebeu do seu editor ao entregar o seu último trabalho. Mas isso aí com certeza era um reflexo de inexperiência e também de insegurança. Porém, para que a sua esperança não morra completamente, Yamanaka falou que seu novo storyboard era interessante, mas também era meio chatinho. Mas como um bom editor, deu algumas sugestões para deixar a história um pouco mais comercial. Mas de todas as dicas que ele deu, a mais importante sem dúvida foi que a história deveria se passar em um ambiente escolar. E foi isso que ele fez. E só depois de vários e vários ajustes que nasceu o primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Zero, o mesmo capítulo que seria lançado logo depois de uma... Mano, aqui um comentário que não tem exatamente a ver com o tema, mas porque ele citou sobre a questão da Akutami quase ter dropado. Isso é uma coisa muito comum, né? Acho que pra todo mundo. Eu lembro que quando eu tava vendo sobre o Yu Hakusho, esse meio que foi o primeiro mangá que realmente deu certo pro Togashi, que fez ele continuar e eventualmente criar Hunter x Hunter. Que foi primeiro um sucesso com o Yu Hakusho e depois outro sucesso absoluto com o Hunter x Hunter. Antes disso, ele já tinha lançado acho que 4 mangás relevantes, mas nada
que realmente deu certo pra ele. E com certeza era um momento que ele tava pensando em desistir, porque é nessa fase que você não tá ganhando grana direito, que não tá dando certo, e você fica, pô, velho, será que eu devo abrir mão disso aqui? Só que é foda porque realmente esses caras que a gente vê no topo, que a gente olha hoje e fala, porra, foda, gênio, passaram por toda essa caminhada de fracassar, até realmente acertar. E hoje tá aí, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Attack on Titan e qualquer outro mangá que a gente for olhar grande, o mangaka já passou por isso, com certeza. Ninguém começa grande. E vou deixar a reflexão aí disso aí. Edição especial da Jump, a Giga, em abril de 2017. E foi nesse momento aí que ele apostou tudo. A verdade é que ele tinha imaginado uns 10 capítulos pra contar essa história. E com certeza ele tava aguardando o melhor pro final. Eu tô falando da luta entre o Geto e o Okotsu. Essa luta, na sua cabeça, era sua carta na manga. O clímax da história. E era pra rolar só lá na frente, caso a história ganhasse uma edição semanal. Mas como eu falei, ele apostou tudo nesse momento. Mas pensa como ele. Gigaku também não tinha uma série semanal. Ele tinha somente 4 capítulos em uma edição especial. E isso fez com que ele escolhesse usar logo de cara o clímax da história. Tudo ou nada. E aí que tá a surpresa. Foi um sucesso. Então, empolgado e um pouco mais seguro, ele utilizou todo o seu talento e experiência para lutar por uma publicação semanal. E agora que a história começa a ficar surpreendente. Já que Jujutsu Kaisen Zero realmente tinha sido um sucesso. É que nem Berserk, todo mundo acha que... Eu lembrei que agora, quando o vídeo que eu fiz de Berserk recentemente, todo mundo acha que Berserk começou já, pum, nossa, foda, absurdo, sucesso. Não. Berserk começou super flopado e foi ganhando popularidade com o tempo. No meio dele, ele fez um sucesso, mas era um nicho menor, né, de Dark Fantasy. Ele conseguiu, Ele conseguiu, é foda, né? Ele conseguiu alcançar mais sucesso com o tempo, até eventualmente chegar na Era de Ouro, e aí sim ele explodiu e virou esse absurdo que a gente conhece até hoje. Um dos maiores clássicos dos mangás, seinen principalmente. Então, assim, só comprova a teoria do que eu tô falando, de que todo sucesso precede várias e várias falhas. Ele reutilizou algumas coisas daquela história para criar um novo capítulo piloto. E esse capítulo se chamava somente Jujutsu Kaisen. E foi recusado. Pode parecer loucura o fato de que uma história de sucesso não seja o suficiente para iniciar uma série. Mas a verdade é que não é. Isso fez tanto o GG quanto seu editor. Mano, outra informação aleatória que eu lembrei aqui também por conta disso. Harry Potter também foi assim, foi recusado uma par de vezes até realmente ser aceito. Então, tipo assim, olha pra você ver, uma franquia bilionária hoje em dia, que enriqueceu pra caramba a J.K. Rowling, né? Ou seja, qualidade não é tudo. Apesar de ter muita qualidade, às vezes o timing, a sorte, foda, velho. Foda, só lições brabas. Editor pensaram em lapidar um recomeço pra série. E é nesse momento que várias das referências pessoais do próprio autor brilharam na obra. Tipo o fato do Yuji comer o dedo do Sukuna pra salvar o Megumi, que foi inspirado completamente em Bleach, quando o Ichigo se sacrifica pra conseguir os poderes de um Shinigami pra proteger a Rukia. Ou também o relacionamento entre Naruto e as 9 caudas. Mas pra sua história, ele preferiu colocar um ser mitológico completamente incompatível com seu receptáculo. Foi aí que apareceu o Sukuna. Lembrando que o Sukuna não é exatamente uma criação do autor. Ryomen Sukuna, também conhecido como Demônio de Duas Faces, é um ser mitológico no Japão. E muitas vezes é chamado de homem, espectro, divindade e até demônio. E claro que toda essa mistura de referências e inspirações deu vida a uma história sombria e emocionante, que logo se transformaria em um sucesso absurdo. Então, agora é hora de transformar tudo isso em anime. Era outubro de 2020 quando, enfim, o Jujutsu Kaisen estreou com uma linda animação produzida pelo Estúdio Mapa. O mesmo estúdio que logo depois ia se envolver em polêmicas trabalhistas. Mas logo a gente chega nessa parte. A real é que o anime chegou quebrando tudo. Naquele momento, o Gege Akutami estava prestes a estourar uma bolha. A bolha que levaria o seu Mano, acho que é o segundo episódio, se não falar a memória, acho que é o início do segundo episódio. Ou o fim do primeiro, uma parada assim. Quando o Gojo chega e começa a lutar com o Sukuna no corpo do Itadori. Cara, aquela animação, bicho. Nossa, que bagulho foda. Pra mim foi aquela cena que me levou a ver Jujutsu. Eu vi aquilo em algum lugar e falei, nossa, que do caralho isso aqui, preciso ver. E aquilo ali me puxou pra ver o anime. A história é boa, foi prendendo. Eu falei, cara, que bagulho bom. Na moral, muito bom mesmo. E aí depois eu lembro que não tinha lançado tudo. Fui pro mangá, li o mangá inteiro. Eu acho que ele tava acabando, passou um pouquinho, eu terminei o mangá. Falei, velho, gostei. Tava acabando? Não, tava faltando um bocado pra acabar ainda. Acho que tava em Shibuya o mangá na época, e era a primeira temporada do anime, uma parada assim. Cara, gostei demais, mas foi essa cena que me puxou pra dentro do anime. Pra você ver como é que investir no marketing inicial faz diferença, né, velho? Na moral. Mangá pro mundo. E sim, o anime foi tão bem aceito que chegou a dobrar as vendas do mangá na época.
E a receita do sucesso era simples. O anime era bonito, fluido e tinha dubladores brilhantes. Tudo isso acabou gerando uma legião de novos fãs por todo o mundo. A parada foi tão gigantesca que a sua primeira temporada ganhou o prêmio de melhor anime do ano em 2021, pela Anime Awards, uma premiação organizada pela Crunchyroll. E tem mais. Nessa mesma premiação, que é tipo o Oscar dos animes, ele ainda ganhou o prêmio de melhor encerramento com Lost in Paradise e também o prêmio do melhor antagonista, que foi pro Esse Ryonosuke. encerramento é bom pra caralho. Mano, o que eu ouvi desse trem... Nossa senhora, mano. Eu ouvi isso no anime e falei, vou salvar pra ouvir. Na época eu tava usando o YouTube mesmo pra ouvir música. E fiquei, nossa, ouvindo pra caralho. É tão bom quanto o anime tem trilhas sonoras fodas. Eu gosto muito de Naruto por conta disso, que tem muita música boa. Eu tô vendo Bleach agora, eu tô gostando demais da trilha sonora. Puta que pariu, muito bom. Quando tem trilha foda assim. Na moral. Sukuna, eleito o melhor vilão daquele ano. Isso daí foi só o começo, porque em 2022 Jujutsu também ganhou uma porrada de prêmio. Se liga nessa lista aqui. O prêmio de melhor garota dos animes foi pra Nobara Kokisaki. O prêmio de melhor performance de dublagem foi pro Léo. A Nobara é um caso sério, velho. Porque ela é uma personagem muito boa, só que depois de um certo ponto ela meio que cai no esquecimento totalmente, velho. E aí a Maki assume, mas a Nobara no começo era um destaque. No começo a Nobara era um exemplo de como criar personagem feminino nos animes. Claro que depois isso cai, mas no começo... Vou te falar, viu? Rabelo, dublando Satoru Gojo. O prêmio de melhor cena de luta foi para Yuji Tadori e Aoi Todo versus o Hanami. E também, por que não, o prêmio de melhor anime de ação do ano. Mano, na boa, nem vou falar dos prêmios de 2023 e 2024 para não cansar. E mesmo com todos esses prêmios, esse ainda não era o seu auge. A parada chegou muito forte com lutas bonitas e uma evolução muito grande na história. Resumindo, tudo tinha muita qualidade, mas infelizmente isso estava perto de acabar. Se formos analisar por que o Jujutsu Kaisen estourou a bolha, se transformando no anime mais popular do mundo, percebemos que a resposta está diretamente ligada ao próprio Guinness Book, ou melhor, ao método de pesquisa do Guinness Book. Para quem não sabe, Guinness Book é o livro de recordes mundial. Lá tudo pode virar recorde, como quem come mais hot dog, quem prende mais tempo a respiração debaixo d'água, e por que não, quantas vezes um anime é assistido ou procurado. E foi exatamente esse fato aí que deu o título de anime mais popular do mundo pro Jujutsu Kaisen. Mas para entender tudo isso, primeiro a gente tem que entender como que ele foi avaliado. A real é que a parada é analisada pela Parrot Analytics, que calcula a demanda do anime com base em quanta atenção, engajamento, desejo e audiência o conteúdo tem. Ou seja, as redes sociais como Twitter, Instagram, TikTok, YouTube e até o Facebook têm muita importância nisso aí. Tipo assim, quanto mais as pessoas assistirem e compartilharem um assunto, usando hashtag, tag, dando play ou só fazendo download, já conta para essa avaliação. E o grande trunfo na manga de Jujutsu Kaisen era a geração Z. Isso mesmo. A base de fãs engajados de Jujutsu Kaisen, segundo o próprio Parrot Analytics, tem sua maioria uma idade entre 13 e 22 anos. Essa faixa etária aí tem 71% da base de fãs de Jujutsu, pelo menos na época que essa pesquisa foi feita. E entre nós aqui, na boa, essa geração não desgruda do celular nem para tomar banho. Então, graças a essa empolgação, uma corrente com inúmeros compartilhamentos e também inúmeras teorias nasceu. Fora a quantidade absurda de cortes e hits que Jujutsu Kaisen promoveu, fazendo com que o seu sucesso só aumente cada vez mais por todo mundo. Eu falo de hits porque o anime realmente emplacou vários hits, tomando conta por várias semanas, talvez até meses, dos músicas em alta do TikTok e do Instagram. E se você não acredita, vai dizer que você nunca assistiu um edit com essa música aqui. Ou com essa música aqui. Mas esse daí não essa foi o musiquinha maior é boa motivo pra do sucesso caralho, na moral. avassalador que o anime teve nas redes Nossa, sociais. vou até botar O pra ouvir de principal novo. motivo Na mesmo era o moral. sangue. Lutas violentas, cenas Muito gore boa, e uma direção brilhante fizeram com que essa história brilhasse cada vez mais. Afinal, quem não curte uma boa cena de porrada? E já que a gente tá falando de luta, que tal a gente já falar da maior luta de todas? E também a mais aguardada do anime. Eu tô falando do Sukuna vs Satoru Gojo. E eu já adianto que daqui pra frente vai rolar alguns spoilers. Mas vem comigo que vale a pena. Ou não, né? Porque logo a gente vai começar a falar de todos os desastres que rolaram em todo o Jujutsu Kaisen. Tá tenso.
Pois é, essa luta aí quase quebrou a internet. Mas pra gente entender a importância da luta entre os feiticeiros mais poderosos de Jujutsu Kaisen, primeiro temos que relembrar quando essa rivalidade começou. E sem enrolação, ela surgiu logo no começo da história. Logo no primeiro episódio, Yuji Itadori come um dos dedos do Sukuna. E mesmo adquirindo um poder absurdo, ele ainda consegue conter o vilão. Mas lá, naquele momento, Satoru Gojo quis testar sua força. Só pra tirar uma onda, na verdade. E pede pro Itadori liberar o Sukuna, afirmando que não tinha perigo porque ele era o mais forte. Aquela luta ali foi um atropelo. E o Satoru era um mala, porque além de amassar o Sukuna, disse que ainda ganharia dele mesmo se ele tivesse todo o seu poder. E aí a semente do mal foi plantada. O feiticeiro mais poderoso de todos os tempos tinha subestimado o rei das maldições. E eu já até falei aqui no canal que por mais que eu ame o Itadori, o grande alicerce da obra realmente é o Gojo. Ele sem sombra de dúvidas é o personagem mais popular de toda a obra. Fora o Sukuna, que em toda oportunidade mostrou um poder absurdamente superior a todos os outros que apareceram, fazendo com que os fãs ficassem loucos pra ver essa mas luta. é foda, velho. É foda falar isso do Gojo, porque ele é o personagem clichê, estereótipo pra ser o mais popular. A gente olha, por exemplo, pra Hunter x Hunter. Um dos personagens mais populares de todos. Killua, que é o personagem de cabelo branco, fodão, super apelão pra idade dele, pro nível dele normal ali, pra categoria, que é muito mais forte do que qualquer outra pessoa da idade dele, incluindo o Gon, que é o protagonista. A gente tem o Kakashi em Naruto, que é o cara de cabelo branco, que é feito pra ser foda. Então, assim, qualquer anime, quase qualquer anime, que tem um personagem desses de cabelo branco, assim, ele vai ser foda, vai ser fudido e vai ser popular pra caralho. Simplesmente por conta de um personagem foda causa a empolgação das pessoas que estão assistindo, principalmente o público mais jovem, que vai falar assim, nossa, que personagem foda do caralho, ele costuma ser o mais popular, vai gerar mais edit, vai ter mais luta foda, então é inevitável. Então assim, foi uma escolha que eventualmente cobrou seu preço pro Itadori, né, já que ele meio que perde o protagonista por metade da obra, só recupera depois. Mas assim, é indiscutível que o Gojo é do caralho, o Gojo é absurdo, é um cara, um personagem absurdo, muito bom. Acontecer logo. Então, em um dia, ela chegou. Logo no início do arco final, onde Satoru tinha acabado de conseguir a sua liberdade e o Sukuna havia se apoderado do corpo do Megumi, e quem viveu esse momento sabe. Tudo que a gente tinha visto até aquele momento na história tinha sido levado para outro nível. Era várias expansões de domínio, era Mahoraga, era vazio roxo pra dar com pau, o bagulho tava louco. E toda essa grande batalha tinha um debate interno para descobrir quem que era o mais forte mesmo. E mano, era tanta teoria, tanto spoiler. Fora que naquela época eu achei uma porrada de youtubers insuportáveis. Mano, os caras colocavam o spoiler do capítulo vazado na capa do vídeo. E junto com os spoilers e vazamentos surgia cada semana uma teoria nova. Isso daí rolou até o último capítulo. Mas entre nós, o que importa mesmo é que nem se o Satoru tivesse se dividido em dois, ele ganharia do Sukuna bufado com as 10 sombras. Pegou a referência? E agora sim, esse foi o auge de Jujutsu Kaisen. E na boa, foi gigantesco. Mas você tá ligado, né? Quanto mais alto, maior a queda. Por mais incrível que pareça, a influência do Satoru Gojo não diminuiu nem depois da morte dele. Nesse momento... E aí comentando da luta em si, essa luta foi tão de furar a bolha, agora do ponto de vista dos mangás, que gente que nunca viu o anime, que nunca leu o mangá, tava discutindo sobre o anime, falando de coisas que aconteceram, o que aconteceu. Eu lembro de um primo meu que nunca leu o mangá, acho que viu só a primeira temporada, me mandando uns videozinhos no Instagram, falando, nossa, você viu isso aqui, papapá, nossa, fulano, o Sukuna vai fazer isso, mas o Itadori, papapá. Eu pensando, mano, caralho, você nunca nem viu o bagulho. Você vê, tipo assim, como que a parada realmente furou a bolha. Jutsu teve vários pontos desses, em que alguns acontecimentos, lutas ou personagens novos começam a estourar a bolha. Quando a Nami foi assim, quando ele entrou, o Mahito, que foi mais ou menos da mesma época, essa luta na época do mangá, o inicinho do anime em si, que a adaptação ficou muito bonita. Então, assim, Jutsu teve vários pontos de marketing fudidos que trouxeram essa popularidade absurda. Velho, é um anime muito fora da curva. No momento nasceu um dos melhores memes, que é o Satoru /Gojo. Mas surpreendentemente a fanbase era tão apaixonada, tão obcecada, que não deixaria nem a morte matar sua esperança. E é graças a essa esperança aí que ele, o mais honrado, escalou o Trend Topics 2 vezes no falecido Twitter. Primeiro com a sua morte e depois com a esperança de retorno. Sério, eu nunca escutei
tanta teoria furada na minha vida. Separei algumas das mais absurdas pra você. Se liga só. Tem quem diga que o Satoru Gojo iria ativar do nada uma energia reversa para reconstruir metade do corpo que foi cortado e reviver. Outros falaram que o Satoru Gojo deixou programado um grandioso vazio roxo, que ia surgir do nada e eliminar o Sukuna. E tem uns aí... Não, fora que ia ser paia, mas ia ser paia, nossa, ia ser paia ao extremo se isso acontecesse. Se ele se curasse, dependendo muito da circunstância, se ele fizesse uma macumba lá pra curar ele, beleza, a gente entende, mas esse vazio roxo programado é sacanagem, pô. É o TS Psicoro da Pitou, cara. Ainda falaram que o Satoru Gojo ia dominar o corpo do Yuta quando ele utilizasse a técnica de corpos que ele aprendeu com o Kenjaku. E por mais bizarro que isso pareça, essa daí foi a que chegou mais perto. Mas como diria realmente o próprio Gege Akutami, chega de Satoru Gojo. Mano, o barulho que a morte dele fez foi tão grande que fizeram até um memorial pra ele no metrô do Chile. Deus. Na vida real mesmo. Tem noção do que é isso? Mas por mais interessante que tudo isso seja, a pressão pra ele voltar foi o verdadeiro começo da queda de Jujutsu Kaisen. Pensa comigo, se até o grande Masashi Kishimoto não soube dar um final decente pro Naruto, quem seria o até então iniciante Gege Akutami pra superá-lo? A verdade é que muitos dos autores de animes, séries e livros, de tudo, tem dificuldade em criar um final que agrade toda a sua legião de fãs. Isso daí é mais do que normal, mas claro que ultimamente em especial, várias legiões de fãs, séries e livros, de tudo, tem dificuldade em criar um final que agrade toda a sua legião de fãs. Isso daí é mais do que normal, mas claro que ultimamente em especial, vários dos animes famosos mostraram essa falha pesada. Por exemplo, o próprio Shingeki no Kyojin, Boku no Hero e até mesmo Naruto. Todos com finais bem medíocres, pra gente não falar coisa pior. Por isso que a grande verdade é que... Mano, mas sabe o que é foda de falar que o final é ruim ou bom? O final nunca vai ser bom o bastante para todo mundo, não vai agradar todo mundo. Porque, vamos tomar como exemplo aqui Berserk, que não teve um final ainda, mas vamos colocar. Se o final for feliz e o Guts continuar vivaço lá, conseguir sua vingança e morar com a casca, um monte de gente vai falar assim, ah não, virou Teletubbies, virou Conto de Fadas, agora é Disney, tá ligado? Vai falar que é ruim, que, sei lá, virou o Oki, que tá sem graça, que tá com medo de ser gore como antes, que ser cruel, brutal. Ou seja, vai desagradar. Agora, se o Guts morrer, a casca morrer, todo mundo morrer, o Griffith ficar vivo e dominar a Terra, acabar o mundo, todo mundo falar assim, não, se perdeu. O Miura jamais faria isso. O Miura não concordaria. Ou seja, vai desagradar do mesmo jeito. Fato é que não dá pra agradar todo mundo. Eu acho que a grande questão é você conseguir construir de uma forma que tudo faça sentido. De que não fique uma bagunça e que dê pra entender tudo que aconteceu. Essa é a grande questão. O que eu acho que faltou em Attack on Titan, apesar de ter sentido, faltaram alguns momentos, faltou um desenvolvimento a mais. Jujutsu, eu acho que sofreu um pouco disso por conta do tempo. A luta do Sukuna acabou que arrastou demais pela publicação também, o intervalo. Ficou parecendo que o Sukuna tirava poder da bunda o tempo todo pra continuar lutando. Então fica meio paia. Mas assim, não tem como agradar todo mundo com esse final. Então acho que a grande questão não é que o final é ruim ou bom. É que realmente uma parcela da galera vai reclamar e quem não gostou, normalmente é quem faz mais barulho. É a galera que mais vai postar, mais vai comentar, mais vai falar. Porque quem gostou vai falar assim, pô, gostei, vou ali viver minha vida. E quem não gostou vai encher o saco na internet até... Então vai parecer que é pior do que realmente é. Que o Oda realmente é gênio. Porque pra não errar, ele simplesmente não termina One Piece. Mas o que ninguém fala é que a maioria desses finais desajeitados não são... Caralho, velho, na moral. O Oda é gênio mesmo, né, velho? Ele fala, pô, se o final é ruim, já sei, eu não vou terminar a porra do mangá, que não tem como errar o final. Não é exatamente culpa do autor. Eles são culpa do sucesso da obra. É meio polêmico isso, mas você vai entender. Porque agora a gente vai falar sem média nenhuma todas as coisas ruins que aconteceram em Jujutsu Kaisen. Não é novidade pra ninguém que a vida de um mangaka é pesada. Ele precisa trabalhar sem parar pra entregar um capítulo toda semana. Mas o que ninguém fala é que além da sua rotina ser extremamente desgastante, a pressão de uma obra popular é bem perigosa. Lá no Japão é tipo Corinthians e Palmeiras, tá ligado? Toda aquela paixão, todo aquele fanatismo gera cobrança. E se não atender a expectativa, azeda. E esse é o motivo para que muitos autores de mangás usem codinomes e escondam seu rosto, simplesmente para poder viver uma vida tranquila e segura. Outro motivo normal é que o Japão, mesmo tendo excelentes mangakas mulheres, ainda é um país bem machista. E eu não tô falando só de excelentes mangakas não, tô falando das melhores, porque tanto Fullmetal Alchemist quanto Demon Slayer foram criados por mulheres mangakas. Essas são uma das duas melhores histórias de todos os tempos. E é por esse motivo aí que a gente não sabe se o autor de Jujutsu Kaisen é homem ou mulher. Às vezes
desse saiu esse vídeo e foi liberada a informação, mas eu mesmo não sei, tá? Isso tudo é pra não sofrerem preconceito e também pra manterem a segurança. Mas mesmo escondendo a sua identidade. Eu tava escrevendo um vídeo lá, eu pesquisei e vi que tem uma controvérsia que a gente fala que é homem, que é mulher, confirma de um lado, confirma do outro. Eu falei assim, vou chamar de a gay boa. Aí os caras não comentaram, gay, kkkk, como se fosse um absurdo. Tipo assim, mas você sabe, pô. Porque eu não sei, não. Uma hora essa bomba relógio ia explodir. E depois da explosão, seria, ladeira abaixo. Vamos analisar os fatos. Satoru era o personagem mais popular da obra. E o Sukuna o vilão mais poderoso. Praticamente tudo, desde o primeiro episódio, estava lá pra hypar essa luta aí. O auge absoluto, tanto da feitiçaria quanto da história, qualquer um que ganhasse ia dar ruim naquela luta. Então, como entregar algo melhor que agrade os fãs depois dessa batalha épica? Mano, isso é quase impossível. E tanto o roteiro sem solução que o autor criou, quanto a pressão daqueles fãs inconformados com a morte do Gojo, fizeram com que a sequência daquela luta, Sukuna versus Arapa, tá ligado? Fosse odiada. Fora a pressão da própria Shonen Jump, a revista na qual o Jujutsu era publicado, que pressionava o autor pra esticar e esticar a história mais e mais. Eu não queria estar na pele dele. A grande verdade é que se dependesse só do autor, Jujutsu Kaisen seria um mangá bem mais curto. E também que ao esticar sua história, ele acabou criando vários problemas pra ele mesmo resolver depois. Um deles é a própria escalada entre o poder do vilão e do protagonista. A diferença era gigante. Mas não para por aí não. Alguém lembra daquela mão mega mal explicada do corpo do Geto apertando o pescoço do Kinjaku? Isso daí nunca foi explicado direito. E também nunca foi nem mostrado o povo Ainu, que foi citado algumas vezes na obra. E o pior de todos pra mim é o fato do Sukuna ter comido o corpo do próprio irmão gêmeo ainda no útero da sua mãe. Essa, pra mim, é a explicação mais frustrante da origem de um poder que eu já vi na vida. E tudo isso daí pra mim foi meio triste mesmo. Mas claro, nada é tão ruim que não possa piorar. E pra mim nada se compara ao Gota. Vamos resumir essa treta aí. A fanbase pedia enlouquecida pro Satoru Gojo voltar. Então Gege Akutami, malandramente, trouxe o corpo do Gojo controlado pelo cérebro do Yuta. Claro que de maneira bem inferior e indo de arrasta rapidinho. Na moral, muita gente achou que era até trollagem do autor. Isso deixou geral puto da vida. Eu também achei. Mas deixa eu falar, toda essa sequência de desastre pra mim pareceu só inexperiência mesmo. Mas isso não, foi desnecessário. E se eu falar pra você que isso foi só o começo? Pois é, ainda vai piorar muito. Tudo por existir uma necessidade absurda de lucrar de todas as maneiras possíveis nas costas dos fãs. Aqui ninguém é inocente. Todo mundo sabe que um serviço precisa de pagamento. E a gente trabalha por dinheiro. Bem, na maioria dos casos. Mas espremer um autor até o limite, quebrando tanto a obra quanto o psicológico do cara, ou da mina, é muito triste. E esse daí nem é o pior. Lembra quando eu falei do Estúdio Mappa e de todas aquelas polêmicas? Tudo rolou durante a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E o que aconteceu foi o seguinte. Segundo relatos de ex-funcionários divulgados na época, depois de não aguentarem mais, alguns animadores do anime denunciaram o Estúdio Mappa por condições de trabalho desagradáveis, com longas horas de trabalho para entregar um conteúdo atrasado e também salários baixos. Fora que eles também alegaram que o estúdio os obrigou a assinar um acordo que proíbe qualquer informação sobre as condições trabalhistas durante a produção do anime do Gege Akutami. Mas calma que tem mais. Também já é comum a gente ver jogos de anime sendo lançados para surfar na onda do momento. Normal. Shingeki fez isso, Naruto Storm também todo anime tem. fez. Aliás, Naruto fez isso com excelência, porque além de fazer história com essa franquia, trouxe um jogo épico que revolucionou a gameplay de todos os jogos baseados em Todo animes mundo copiou depois disso. Mas Jujutsu fez o contrário, ao entregar Jujutsu Kaisen Cursed Clash, um dos piores jogos baseados em anime da atualidade. E por ironia do destino, o que levantou o anime afundou o jogo. Por mais que a proposta tenha chamado a atenção, esse jogo foi exposto nas redes sociais como bugado, mal acabado, com pouco conteúdo e também com uma gameplay repetitiva. Mas, mesmo desagradando sua fanbase, ainda rendeu um bom dinheiro. Porém, pra mim, nada se compara ao que eles estão fazendo agora, lançando oficialmente nos cinemas um filme que todo mundo já viu. Tô falando do filme Jujutsu Kaisen, Inventário Oculto e Morte Prematura, que simplesmente compila os primeiros episódios da segunda temporada de Jujutsu Kaisen e entrega em forma de filme. Isso aí, os episódios lançados em 2023 estão sendo lançados em 2025 como um filme no cinema. Com uma alteração ou outra, talvez, mas vale a pena a gente pagar o preço do cinema hoje pra ver algo que o fã já viu? Na minha humilde opinião, estão tirando os fãs de otário. Se bem que muita gente vai assistir. Mas deixando as polêmicas um pouquinho de lado, esse filme é completamente diferente. Mas é aquilo, né? O que acontece quando
começa a surgir um monte de plataforma de streaming e encarecendo tudo, fragmentando tudo, o cinema fica caro, os jogos ficam caros. O que acontece? Todo mundo acha outras formas de consumir. Ou seja, é a defesa natural do consumidor de baixa renda, que é a maioria do público, principalmente aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer para a maioria das pessoas que vão ver esse filme, né? Se quiserem consumir em formato de filme? Outras mídias, outras formas, né? Então, é foda, mas é a realidade, é o que vai acontecer. Então, se eles devem conseguir arrancar uma grana da galera, talvez os países de primeiro mundo, mas pra gente, cara, esquece. Diferente do primeiro filme lançado. Eu tô falando daquele lá do Jujutsu Kaisen Zero, que além de resgatar o começo obscuro de Jujutsu Kaisen com uma história inédita, também agrega duas coisas absurdamente importantes para a obra: a morte do vilão Geto e também o desenvolvimento de Yuto Kotsu, que é um dos personagens mais poderosos da obra. Esse filme foi importante. É o que eles deveriam estar fazendo, talvez com o massacre do clã Zenin, mas no final, parece que todas as obras que se esticam demais, principalmente por algum motivo financeiro, têm um final deprimente. Mas se os fãs têm uma esperança, assim como eu tenho, é de que talvez a adaptação do anime seja muito mais interessante que a do mangá. Talvez corrigindo alguma coisa. Fora que ainda temos o jogo do abate para acompanhar e também a grande luta do Satoru Gojo versus Sukuna. Isso animado, ó, vai ser incrível. Na real, o melhor ainda tá por vir no anime. Mas o resto, eu não coloco minha mão no fogo. E se você quer saber algo realmente incrível, que tal descobrir como Satoru Gojo, o personagem mais amado de Jujutsu Kaisen, se transformou num verdadeiro fracassado? Quer saber como? Clica nesse vídeo aqui, ó. E agora o mais importante, toda a honra e glória a Deus. E também um salve especial para os nossos membros Jennifer Siqueira, Misty e Ar... Mano, isso aí que é foda, né? Porque é um final que tem tudo pra ser muito bom, principalmente quando tiver animado, porque tá cheio de luta muito boa, o final é super frenético, cheio de batalha foda, com personagens fodas, com escala de poder absurda que a gente vai querer ver, principalmente se for nessa qualidade de animação que a gente tá acostumado. Só que a questão do roteiro realmente vai ser problemática. Eu acho que a recepção do anime, no finalzinho, vai ser até melhor do que a do mangá por conta do ritmo, que é aquilo que eu comentei pouco antes. Por conta de ter um intervalo, tem uma semana entre cada capítulo, agora um mês, agora 2 semanas, aí mini ato, Sukuna tá lutando, ele descobre um poder novo da Era Heian, que ele acabou de lembrar, depois mais um, aí enfrenta mais outro, faz a fila, toma, e por aí vai, e, cara, acabou com o ritmo de quem tava lendo. Então, isso que provavelmente, né, eu espero que não aconteça no anime, que eles vão colocar a luta inteira, pelo menos na mesma temporada, já vai resolver boa parte do problema. Então, acho que o pessoal vai gostar bem mais do final do que a gente gostou, por exemplo. Mas, no geral, eu não achei o final do mangá ruim. Eu, particularmente, não achei ruim. Eu achei que faltou algumas explicações e o ritmo também deu uma quebradinha boa, principalmente na luta. A questão da escala de poder, a escolha em relação ao Itadori ter ficado com o papel final do Sukuna depois dessa morte do Gojo, meio que certas coisas ali não fizeram tanto sentido. Mas enfim, vídeo muito bom. Meu mano Vini aqui cuspiu fatos. Cuspiu fatos pra caralho, na moral. Porque realmente, até no background, né, por trás das cortinas da criação do mangá, de toda a parte da produção mesmo, teve muitos problemas. O que quer queira, quer não, reflete no produto final que a gente viu. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do Vini. Só conteúdo sinistro. Recomendo muito, cara. Muita gente fina. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.